do exercício 20. Bom, no exercício 20, acredito que muitos de vocês sofreram um pouco para fazer o exercício, está absolutamente normal, entendeu? De certa forma, acaba sendo proposital, porque eu espero que vocês não se esqueçam do que eu vou explicar agora, tá? Bom, primeiro do que você precisava se lembrar para resolver esse exercício? Foi dado o gráfico e foi pedida a função. Fizemos isso no ano passado com todas as funções que nós estudamos, só com logaritma que não, que era realmente mais complicado. Mas a gente fez isso para a função afim, para a quadrática e para a exponencial. Você tem que tomar os pontos da função, tá certo? Você pega aqui alguns pontos, na verdade ele deu vários, tá? Ele deu 5 pontos, mas ele só quer que eu calcule duas letras, o alfa e o beta. Então eu só preciso de 2 pontos, tá? Eu vou escolher esse primeiro ponto aqui, o ponto A. O que eu sei sobre o ponto A? Eu sei que as coordenadas do ponto A são 0 para o x e 1 para o y. Então, esse daqui é o ponto A, de coordenadas 0 e 1. E eu vou pegar aqui, por exemplo, o ponto B já. Tá? O que eu tenho no ponto B? O x é π sobre 2. Professor, como é que você sabe que é π sobre 2? Porque aqui ó, é 2π. E os intervalos são todos iguais. Nós já falamos sobre isso quando nós construímos o gráfico. Tá? Então, eu sei que esse intervalo é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Tá? Então, ele pegou o 2π e dividiu em 4 partes. Se ele dividiu em 4 partes, cada parte tem que medir π sobre 2, que na verdade são exatamente os valores que nós usamos para calcular o valor do y a partir do x. Então a gente escolhe o x igual a 0, π sobre 2, aqui é π, 3π sobre 2 e 2π. Eu sei que você vai perguntar, professor, eu não poderia usar aqui o 2π e 1? Até poderia, mas você não ia chegar em lugar nenhum. Por quê? Você teria valores praticamente iguais, só ia mudar o 2π. Isso não ia te permitir calcular os valores. Aliás, quando você trabalhar com função trigonométrica, o ideal é você usar um valor médio em relação a y. O que é valor médio? Ó, o meu y está nesse intervalo aqui. Ó. Ele vai do -1 até o 3. O mínimo é -1, o máximo é 3. O 1 é valor médio. Tá certo? Então, você usa um valor médio. Pode ver que eu tenho 3 pontos no valor médio. Ó, tá? E eu tenho só 2 pontos no mínimo e 1 no máximo. Aliás, eu tenho 1 ponto no valor mínimo, 1 ponto no valor máximo. Então, utilize pelo menos um deles. Tá certo? Então, vou escrever aqui que eu vou usar o ponto B, que é o ponto que indica o valor mínimo da função, e as coordenadas são π sobre 2 e menos 1. O que eu faço agora, pessoal? Eu substituo isso daqui na função, tá? Falar que o ponto A faz parte da função e que as coordenadas são 0 e 1, é o mesmo que falar que f de 0 é igual a 1. Vai se lembrando do que a gente fez aí no ano passado, tá? Aí, o que é o f de 0? É o resultado dessa função quando x vale 0. Então, isso daqui é alfa mais b vezes seno de 0, que é igual a 1. Eu vou dar uma ajeitada nisso daqui. Isso é alfa mais b vezes. O seno de 0 é 0. Então, isso é b vezes 0 igual a 1. Aí eu vou ter que alfa mais 0 é igual a 1. O alfa é igual a 1. Prontinho. Está calculado aí o valor do alfa. Só falta calcular o valor do beta. O valor do b, tá certo? Desculpa aí, pessoal. Garganta zoada para variar. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui que o f do π sobre 2, tá certo? Tem que ser igual a menos 1. Então, vai ficar alfa mais b vezes o seno do π sobre 2 é igual a menos 1. O alfa vale 1. Tudo isso mais o b, eu não sei o que eu quero calcular, mas o seno de π sobre 2 vale 1 também. Isso é igual a menos 1. Pelo amor de Deus, não vai cancelar 1 com menos 1, hein? E nem esse 1 com esse daqui, tá? Então, faz a multiplicação do b, b vezes 1 dá b, e aí você pode até passar já o 1 subtraindo. Então, vai ficar menos 1,
o B é igual a menos 2. Tá aí então, pessoal. Na verdade, ele coloca A aqui na resposta, mas não é, tá? Esse A é alfa. Mas tá aí a resposta. No caso aqui, refere-se à letra D, tá? Então é assim que a gente deveria fazer. No entanto, vai uma dica agora, tá? Que eu vou explicar vale sempre. Então deixa eu apagar aqui que esse é o intervalo do Y e deixa eu fazer umas anotações. Então o 3 aqui, ó. O 3 é o máximo de Y. O menos 1 é o mínimo de Y. Lembrando que isso daqui é a imagem, tá? E esse daqui é o valor médio. O valor médio é o alfa. Então, só de olhar no gráfico, você já sabe quem é o valor médio. O alfa que está sendo somado aqui é o valor médio. Sempre, sempre. Tá certo? E aí tem mais uma coisa também, ó. A diferença entre o extremo e a média, isso daqui, ó, não sei se vai ficar legal para enxergar. Eu vou dar um zoom agora, galera. Então vamos lá. Ó. Essa diferença aqui, ó, deixa eu puxar mais para cá. Essa diferença aqui, ó, entre o mínimo e o máximo. Opa. Pronto. Essa diferença aqui, ó, ela é o B. Só tem um problema. Se você olhar só para isso, você não sabe qual é o sinal, mas dá para saber o valor, tá? Então, qual a distância entre o 1 e o 3? É 2, tá? Essa distância aqui, tá certo? É exatamente o valor do B. Então, eu sei que o B vale 2. Pode ver que eu tenho tanto 2 para cima como 2 para baixo. Estou falando disso daqui, ó. Essa distância aqui em y, ó, aqui o y é 1, aqui o y é 3, então a distância é 2. Aqui, ó, o y é 1, se eu vier até aqui embaixo no mínimo, ele é menos 1, então essa distância é 2. Esse é o valor do B, tá certo? Pode ver que o B deu 2, e esse valor médio aqui é o valor do alfa. Pode ver que o alfa deu 1. O problema é só descobrir o sinal do B. Para descobrir o sinal do B, o ideal é fazer o que eu fiz, é aplicar um ponto na função para calcular o valor. Então, você sabe que o alfa é 1, você sabe que o B é 2, só falta descobrir o sinal, só falta saber se aqui, ó, esse B vai ser mais ou menos. Aplique em um ponto da função e está resolvido. Se não, fica a seguinte dica, tá? O B é positivo na função seno quando eu começo quando o primeiro valor entre o máximo e o mínimo é o máximo, tá? Então, quando eu partir do máximo, isso vale tanto para o seno quanto para o cosseno. Então, quando eu for partir do máximo, o B vai ser positivo. Então, espera lá que eu vou anotar isso, ó. Então, quando o primeiro ponto for de máximo, tá? Não é o primeiro ponto, tá? Mas entre o máximo e o mínimo. Então, quando o ponto de máximo vier antes do ponto de mínimo, tá certo? Deixa eu até trocar aí, para ficar bem claro aqui. Então, quando o ponto de máximo no caso aqui o y, né? Vem antes do ponto de y mínimo,
OB, quem é o B? É o valor que multiplica a razão trigonométrica, tá bom? OB é positivo. Se for o contrário, o B é negativo. Só isso. Nesse caso é o contrário, ó. Primeiro eu venho no ponto de mínimo, depois eu vou no ponto de máximo. Então o B vai ser negativo, tá certo? Ah, então nem precisava ter feito os cálculos? Não precisava, mas isso é uma informação nova, tá? Isso eu estou passando agora. Para quem deu uma olhada na teoria do livro, o livro usa isso, tá? No entanto, guardem isso que eu fiz, porque isso vale para qualquer função. Essa informação que eu estou dando aqui, ela é particular, só vale para a função trigonométrica. Se você se lembrar, é lógico que é melhor porque é mais rápido. Você bate o olho no gráfico e acha a resposta, tá certo? Se você não se lembrar, não tem problema. Lembre-se sempre, quando ele pedir a regra da função, é só aplicar as coordenadas dos pontos dados e aí você vai poder calcular o que você precisa, tá? Isso nós já sabíamos fazer, eu esperava que você tivesse se lembrado. Se não se lembrou, relembra agora e, por favor, não se esqueça jamais, tá certo? É muito comum aparecer esse tipo de exercício quando ele pede a função e dá os pontos, ele dá o gráfico, tá? Isso não acontece só para a função trigonométrica, não. Acontece para as outras também, beleza? Valeu, pessoal.